Liderar não é só estar à frente de um ministério e ficar mandando na vida dos outros. Shalom, tudo bom com você? Eu sou Rafael Basílio, fluo no ofício de profeta e mestre. Sou presidente da Escola Clamor Céus Abertos, uma escola de capacitação ministerial e ativação ministerial. Sou presidente de uma torre de oração pastoral aqui no Rio de Janeiro, com pastores de denominações completamente diferentes, ajudando e auxiliando esses apóstolos e pastores ao crescimento saudável do corpo de Cristo. E os pastores e apóstolos, quando me procuram, relatam de muitos problemas ministeriais. Com isso, eu trouxe 4 aulas extremamente grátis para edificar e abençoar a sua vida. Eu desejo que a chama de Irua Shibiná, a chama do entendimento, o espírito de entendimento, repouse sobre você enquanto você estiver assistindo essas aulas, para que essa chama venha te elevar em compreensões profundas acerca das Escrituras Sagradas. Uma boa aula a todos. Se você não assistiu a primeira aula, corre para lá, porque você só vai entender essas 3 próximas aulas se você assistir a primeira. Nessa aula nós vamos estar falando sobre liderança, ministério que dê fruto e não dor de cabeça. Eu não poderia deixar de começar falando do porquê muitos líderes não conseguem dar frutos ministeriais. Além do que eu falei na introdução, de que muitos líderes são levantados através da preferência ministerial ou aproximação ministerial que estes têm com os apóstolos ou pastores, que é uma forma muito equivocada de se levantar uma liderança, existem diversos outros, como liderança não é apenas uma fórmula ou um método físico onde você vai preparar a pessoa para que ela se torne um líder. Sou muito a favor e vou falar muito sobre isso aqui, que você estude para se tornar um líder, que você estude para se tornar um discipulador, mas existe uma profundidade muito maior do que isso e é a que eu vou falar agora. Como é que você detecta um líder? Não é através do que eu falei no primeiro vídeo na introdução. Se ele é sanguíneo, se ele tem um temperamento forte, se ele manda muito, se todo mundo segue ele. Existem diversas qualidades de um líder, mas a imposição, a manipulação e a arrogância, mandar nas pessoas, não são características de um líder saudável, ok? De um líder saudável, não. A primeira base para que uma pessoa seja reconhecida ou considerado como um líder no meio eclesiástico e religioso está em uma das cartas que Rav Shaul, que apóstolo Paulo, escreveu em Romanos, no capítulo 12, no versículo 8. O texto que fala sobre os pneumáticos, no grego, que significa dons espirituais, ele cita um dom fundamental para quem vai fluir no ofício de liderança. O termo lá na tradução está em algumas traduções presidir, em outras liderar. No original do grego está proistemi. Eu vou estar colocando aqui na tela ao lado. Pegue seu caderno, sua caneta, seu lápis e faça bastante anotações. Proistemi do grego significa presidir, liderar, estar à frente, comandar, administrar. Nós chamamos também este como o dom da administração, que é o dom da presidência, ou de presidir, ou de liderar. Para que você seja reconhecido como um líder, para que você tenha um ministério que dê frutos e não dor de cabeça, primeiro você precisa observar se há em você o dom da liderança, o dom da administração, o dom de presidir, a capacidade que o Espírito, que Iruar, o Espírito, compartilhou
com a noiva, a igreja de Mashiach e Yeshua, de Cristo ungido. Então, primeiro, você precisa detectar se há em você esse dom. Esse curso é uma junção do curso de capacitação ministerial com o curso de dons da Escola Camuças Abertos. No curso de dons, eu costumo dizer que dons ministeriais ou ofício ministerial, que são os 5 ministérios, é uma capacidade dada por Deus que você, por si só, nunca teria. Não é estudando que você recebe o dom da liderança, da administração, de presidir. É o Espírito quem decide, quem distribui, segundo a vontade dele e segundo o que ele quer. Então, apóstolos e pastores, vocês precisam ter discernimento. Vocês precisam ter Ruach Hokmah, o espírito de sabedoria, ou a chama de sabedoria que está lá em Yeshayahu, Isaías capítulo 11, versículo 2, para ter uma visão apurada, não daquilo que eu quero para o meu ministério, ou das pessoas que eu quero levantar, da forma que eu quero, na hora que eu quero. Vocês precisam ter uma visão e um discernimento espiritual das pessoas que o Espírito já está ativando aquele determinado dom ministerial, e vocês vão pegar essa pessoa e vão começar a ajudá-la a construir nela toda uma capacitação para que ela seja hábil, para que ela esteja saudável para assumir aquela área no ofício ministerial. Segundo, todo líder precisa ter as chamas do Espírito sobre ele, porque senão vai ser muito difícil de presidir. A primeira chama que falta em muita liderança está no livro de Yeshayahu, Isaías capítulo 11, versículo 2, no Tanar, que é conhecido como Da'ar ou Yatá, que é a chama do conhecimento ou espírito de conhecimento. As escrituras sagradas na Antiga Aliança diz que o povo perece por falta de conhecimento. Se um líder não tiver conhecimento, o povo que estiver debaixo da liderança dele, muito provavelmente vai perecer por falta de conhecimento. Porque aquele que está à frente, além do que nós já falamos até aqui que um líder precisa ter, ele não tem a chama, o espírito de conhecimento implantado dentro dele. Essa chama, infelizmente, está apagada na vida de muitos líderes. Sem o conhecimento, você não vai conseguir dar frutos na vida ministerial. Então, ore ao Eterno, busque a chama do conhecimento e comece a estudar. Comece a investir todo o seu tempo livre, tempo disponível em capacitação e em conhecimento, para que junto com essa chama você venha evoluir essa chama no mundo espiritual, que é a chama do conhecimento, descrita em Yeshayahu, em Isaías, como espírito de conhecimento. A segunda chama que falta em muitos líderes é a chama de Ruach Hokmah. Está lá em Yeshayahu, em Isaías capítulo 11, versículo 2. Sem a chama da sabedoria, vai ser muito difícil você instruir, aconselhar, administrar essa tal área ministerial debaixo dos princípios espirituais que o Eterno estabeleceu. Não vou entrar nesse assunto agora porque eu vou falar sobre isso em outros vídeos, mas Hokmah, a sabedoria, é muito mais do que nós conhecemos no campo físico, como só uma maneira de agir. Não é a nossa maneira de agir, não é a nossa maneira de ver as coisas, não é a nossa maneira de interpretar as coisas. É a maneira como o Eterno já estabeleceu antes mesmo da fundação do mundo. A terceira chama que todo líder precisa ter e que está conectado com essa segunda é a chama de Ruach Irá, que é a chama do temor. Tem um texto no Tanar, no Mishlei, Provérbios, no capítulo 9, versículo 10, que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se você quer saber se aquele tal líder tem sabedoria, ou se a chama da sabedoria, se Ruach Hokmah está acesa sobre ele, é só observar se a chama de Ruach Irá, a chama do temor, está acesa sobre ele. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Há uma conexão entre o temor e a sabedoria. O que falta em muitos ministérios de liderança é a sabedoria por falta de temor. A sabedoria por falta de temor.
temor. Então os ministérios começam a se tornar uma bagunça e a vida espiritual daquele ministério está completamente quebrada em seus princípios e seus padrões espirituais. Liderar não é só estar à frente de um ministério e ficar mandando na vida dos outros. Liderar é ter em você a vocação e ter sido ativado em você o dom de presidir da liderança. E você precisa ter as chamas do Espírito, sabedoria, conhecimento e temor do Senhor. Sem isso daqui, muito difícil que esta liderança dê frutos, mas que esta dê muito mais dor de cabeça. Mas com estes princípios, com esses conselhos, você consegue começar a dar frutos e frutos espirituais, porque a base que você está construindo eclesiasticamente é uma base espiritual de princípios e valores. Mas não adianta ter só um líder no ministério, como eu falei no primeiro vídeo. Não adianta ter um líder que tenha tudo isso e não ter um discipulador para tratar a vida das pessoas. E não adianta ter um líder e um discipulador e não ter alguém formado, alguém técnico para cuidar da saúde técnica daquele ministério. Este é só o segundo vídeo desta série de aulas. Se você não assistiu o primeiro, assiste lá. E depois desse, vá para o terceiro vídeo, onde eu vou estar falando sobre discipulado. Ministério que dê frutos e não dor de cabeça. Se inscreve no canal, deixa aqui o seu like, aperta o sininho para quando eu enviar qualquer vídeo, você receba a notificação de que chegou um vídeo e vai lá embaixo, clica em compartilhar, envia para o seu líder, para o seu pastor, para o seu apóstolo, para o Ministério de Louvor, Ministério de Dança, Ministério de Intercessão, Ministério de Casais, de Jovens, de Adolescentes, envia no grupo da igreja, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai edificar muito a vida de todos vocês. Shalom!